Doutrina dos Nicolaítas, como por exemplo a palavra que Deus deu à igreja de Pérgamo, né? A mensagem ao anjo da igreja de Pérgamo fala aqui da doutrina dos Nicolaítas, e os adeptos também de Jezabel, na igreja de Tiatira, também algo terrível, tá? Depois mais para frente a gente vai estudar mais especificamente sobre essas questões, que é bem amplo, tá? Envolve uma série de coisas. Fala. Que nem ele falou, que Isabel não sabia sobre isso. Como pode a maçonaria adentrar assim no meio evangélico? Na verdade, assim, é envolvimento de pessoas, porque a maçonaria, do ponto de vista humano, parece ser fascinante, né? A pessoa, principalmente os homens, né? São pessoas geralmente de alto escalão da sociedade, que acabam se envolvendo em fraternidades, em amizades, em relacionamentos, ganham presentes, participam de cerimoniais, jantares chiques. Então é a fascinação do mundo, e por ser essa fascinação do mundo, acaba envolvendo muita gente, inclusive, infelizmente, pastores, líderes evangélicos, né, que ficam na busca pelo poder, da ostentação, né, da glória humana. Mas, na verdade, é orgulho, né? Orgulho, arrogância, prepotência, tudo isso. A maçonaria, ela trabalha muito em cima do orgulho, da exaltação do ego, até nos títulos, né? Honorário, não sei o quê, o esse, não sei o quê. Para um chamar o outro honorável mestre, não sei o quê. É só inflamação de ego, né? Então, isso acaba desviando muitas pessoas da simplicidade do evangelho simples, puro, de Jesus de Nazaré, tá bom? Então, existe sim esse envolvimento e essa infiltração, tá? Continuando aqui, essa infiltração, outra coisa também é que tem que cuidar também com a internet, videozinhos, essas coisas, porque também existe um exagero dentro dos videozinhos da internet. Muitas pessoas doidas, né, polêmicas. Hoje, não sei se vocês sabem, mas alguns vídeos da internet acabam gerando dinheiro. Então, quanto mais polêmico você for no videozinho da internet, mais visualização você vai ter no seu vídeo, mais comentários, seu canal vai ser mais seguido, obviamente mais dinheiro vai rolar. Então, tem gente que diz que o fulano que o outro não que não sei o que, aquela falação. Tem muita gente que coloca todo mundo como se fosse farinha do mesmo saco, como se todos os pastores fossem corrompidos, todos os pastores são maçons. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esses videozinhos de internet. Eu não indico vocês ficar assistindo essas coisas, ouvindo essas coisas, senão realmente eu já vi vários irmãos que começaram a assistir esses videozinhos, começaram a seguir alguns canais aí perniciosos na internet e acabaram até abandonando a fé, gente. Acabaram esses vídeos, por serem desequilibrados, as pessoas acabaram tomando aquilo como verdade, colocando em xeque tudo e todos, colocando todos os líderes cristãos como se fosse farinha do mesmo saco, e acabaram desviando da fé, e hoje estão no mundo, estão longe de Deus, estão em pecados horríveis, em coisas horrendas. Abandonaram a Jesus em nome de um zelo, em nome de entendeu? Como se fosse assim. A gente sabe na história da igreja que sempre existe o verdadeiro e existe o falso. Existe o desequilibrado, tem um monte na internet disso, como também existe o equilibrado. Existem pessoas boas e existem pessoas más. Existem pessoas com boa fé e existem pessoas com má fé. Em todos os segmentos da sociedade, inclusive dentro das igrejas, inclusive no meio cristão, existem pessoas assim. Então, a gente só não pode generalizar. Você cair na generalização, você vai cair num erro brutal, grotesco, e isso pode destruir a tua fé. Eu já vi várias pessoas que se envolveram com isso, né, e acabaram destruindo a própria fé, tá bom? Então a gente procura usar materiais bem sóbrios, equilibrados, como esse que vocês estão vendo aqui. Vocês veem que é um material equilibrado, né? Não exagera, não faz terrorismo, mas ao mesmo tempo não tenta psicologizar tudo, né? Racionalizar todas as coisas. Não, material que mostra os extremos, busca um equilíbrio à luz da palavra de Deus, e a gente vai estudando esse material e vendo que essas realidades são reais no dia a dia das pessoas, tá bom?
Além da teoria, do conhecimento, tem as experiências. Sim ou não, irmãos? Sim, você vai ter as suas experiências do Senhor, ok? Então essa infiltração, voltando aqui aos dons espíritas que se infiltram, né, no ministério, às vezes até da igreja, normalmente resulta de um passado de ocultismo, uma pessoa que se envolveu com o oculto, com o reino das trevas, com coisas profundas, vivido por aquela pessoa. Ou então também está associado a uma herança familiar de feitiçaria, ou seja, o espírito que estava sobre os pais, ele se sente no direito, por ter uma aliança com os pais, de se perpetuar nas gerações dos filhos que vêm para baixo. Entendeu? Isso é muito comum, principalmente, por exemplo, uma pessoa que teve os pais envolvidos com vidência, mediunidade, de repente os filhos começam a desenvolver essa área, porque o mesmo espírito que estava atuando nos pais, e geralmente começa a se tornar mais eficaz quando os pais morrem. Aí os espíritos começam a procurar a próxima geração, e adentra às vezes na vida do filho, e começa a ver coisa, começa a chegar a um mundo espiritual, tudo isso movido por Satanás. É uma infiltração, né? É um dom espírita com infiltração maligna, ok? Quando analisamos também as nossas origens, a nação brasileira e também a forma como a nossa história, né, a história do Brasil se desenrolou, se desenvolveu, percebemos na nossa nação uma pesada carga do quê? De ocultismo, na nossa bagagem cultural. O Brasil tem uma bagagem cultural de ocultismo, gente? Sim ou não? Sim. Pagelância, né? Cultura africana, feitiçaria africana, que eles chamam de religiões de afrodescendências, né? É quimbanda, é umbanda, é macumbaria, é pagelância, é cultura indígena que envolve feitiçaria, tem tudo isso, além da idolatria católica romana, que acaba gerando um sincretismo, uma misturança com tudo isso. Um exemplo é o Senhor do Bonfim, não é verdade? É o Senhor do Bonfim para os católicos, mas para o umbandista é o São Jorge lá, sei lá, qual é o santo lá, não me lembro de cor. Se eu não me engano é São Jorge, ou Ogum, sei lá, é um deus lá da macumbaria. E no mesmo dia ali, os católicos comemoram aquele santo, e os umbandistas na mesma igreja comemoram junto aquela entidade, que é uma entidade de cultura, de religião, de afrodescendência. Entendeu? Isso tem muito, gente, no Brasil inteiro. Tem muito, porque existe uma cultura de ocultismo pesada, uma carga de ocultismo na nossa bagagem cultural. Tem demais, tá bom? No sul aqui é muito menos, tá? Porque aqui a predominância aqui foi o que, gente? A nossa imigração foi europeia. Mas se você for do Rio de Janeiro para cima ali, você vai ver que a influência é totalmente diferente, a carga é muito mais pesada. Talvez você não saiba, todo mundo pensa que é na Bahia, né? O maior índice de terreiro de macumba, não é. O maior índice de terreiro de macumba por habitante numa cidade é Porto Alegre. Mas no estado é o estado do Maranhão, que tem mais terreiro de macumba por habitante. Sim, tem demais isso, tá? Então, temos, Rio de Janeiro é muito forte a Umbanda. A Umbanda é um sincretismo da cultura africana, feitiçaria africana, né? A quimbanda, a Umbanda, o candomblé, a quimbanda, com o espiritismo. Daí surgiu o que eles chamam de Umbanda, tá bom? Então vamos lá. Nossa cosmovisão religiosa e cultural foi formada por um sincretismo envolvendo aqui a pagelância nativa, né, dos índios, o catolicismo islamizado de Portugal, sincretizado com necromancia e outras formas de espiritismo, a quimbandeiria negra dos escravos africanos, o kardecismo francês, tudo isso se misturou, dando origem a várias outras religiões. O Brasil tem um monte de religiões.
várias religiões criadas no próprio Brasil, como por exemplo o Santo Daime, aquela seita, né, que tem espiritismo misturado com cristianismo, com catolicismo, é uma misturança só. Surgiu uma seita, né, que é uma religião, considerada uma religião, chamada do Santo Daime, que eles tomam aqueles chás, né, de Oaxaca, que é uma forma, é um chá alucinógeno. A pessoa entra em transe ali e se abre o mundo espiritual para ela, que nós sabemos que esse mundo espiritual é demoníaco. Apesar de ser bioquímico, também é químico, mas também tem interferência e influência espiritual, sem dúvida nenhuma. Abre portas, é igual a droga. A droga abre portas para o mundo espiritual também. Além de ser uma coisa alucinógena, é uma coisa bioquímica também, nós sabemos isso, por isso existe a dependência química. Ela acaba, né, relato, eu não sei porque eu nunca me droguei, graças a Deus, mas quem já se envolveu com isso, e eu já atendi vários casos disso, as pessoas relatam que vêm demônios, vêm entidades, vêm coisas pesadas, porque se abre um portal no mundo espiritual. Existe isso aqui, tá bom? Pastor, e essa a Universal do Reino de Deus diz que cura a droga, o drogado em 3 minutos, porque esse é o espírito. Às vezes sim, tá? Às vezes é algo realmente demoníaco, espiritual, isso pode acontecer. Como também pode ser, a pessoa pode chegar a tomar uma decisão, por exemplo, aquelas pessoas que têm uma drogadição leve, como por exemplo, de vez em quando fumar maconha, o cara toma uma decisão, parar, acabou. Não é nem demônio, não é nada, é decisão humana, tá? Como também tem pessoas que têm uma dependência química absurda, que vão precisar de um tratamento numa clínica de recuperação, além de um tratamento espiritual, tá? Quando chega esses casos aqui na igreja, geralmente a gente recomenda ir para a clínica. Por quê? Porque a igreja, principalmente a nossa, Betel, a gente não tem um amparo social, um local, uma fazenda, um local onde a gente possa cuidar dessas pessoas como é devido, com psicólogos, com assistente social, né, com atendimento médico, enfermeiros e coisas. A gente não tem. Não é nem a nossa função aqui como igreja. Então a gente encaminha para quem tem um chamado nessa área, quem tem uma vocação, quem já faz um trabalho muito bom. Aqui na nossa cidade e região tem várias clínicas especializadas, né? Feminina tem muito pouco, tá? Até na nível de Brasil, mas masculina tem bastante aí. E tem algumas clínicas que são até, não sei se é unissex, né? Dos dois, que tem dois módulos, né? Módulo feminino, módulo masculino. Então, geralmente, se você quer ajudar pessoas que estão com dificuldade profunda com drogas, indique a pessoa para uma clínica de recuperação cristã, gente. Senão não adianta nada. Tem que ser cristã, tem que ter um apoio psicológico, apoio médico, né? Apoio espiritual também. Mas espiritual do nosso lado aqui, do lado cristão, tá bom? Então nós... O que? Drogar-se? Sim, sim. É grave por quê? Porque a droga acaba arruinando o nosso organismo, né? Isso aí é provado cientificamente, né? Destrói, pode matar em excesso, como as overdoses, né? Destrói neurônios. Então você está destruindo o templo do Espírito Santo. Acaba caindo naquele erro que o fumo também tem, né? O tabagismo tem esse problema. A drogadição acaba caindo nesse pecado de destruir o santuário de Deus, a morada de Deus, a habitação de Deus, né? Como o alcoolismo também em excesso, né? Quando a pessoa está bebendo demais, acaba caindo na bebedice, pode gerar cirrose, pode matar a pessoa, né? Pode gerar uma série de doenças, pode acabar com o fígado da pessoa, afeta rins, afeta tudo. Fora as pessoas à volta, né? Fora os transtornos familiares que podem gerar problemas, crises, né, terríveis familiares, e também até mortes às vezes, né, situações de violência terrível aí que acontece, tá bom? Então vamos voltar para cá. Existem 3 opções para nós lidarmos com o nosso passado geracional. Presta atenção. Primeira delas é ficar lamentando sobre as nossas terríveis heranças espirituais, baseadas em imoralidade, em ocultismo, em violência, em escravidão,
e como fomos roubados e abusados pelo colonizador. Essa é a tendência da esquerda, tá, gente? A esquerda tem essa tendência, ficar lamentando, querer punir os outros que não tem nada a ver com a história, né? O homem branco é culpado do negro ter sofrido, daí entra todas essas leis de cota, todas essas confusões que existem hoje na nossa sociedade. A esquerda sempre tende para esse lado, ficar se lamentando, né, sobre as heranças, sobre as perseguições, sobre a escravidão, sobre abusos dos colonizadores, que já nem existe mais, estão tudo morto 500 anos atrás, 300 anos atrás. Então é ridículo punir hoje pessoas que hoje não tem nada a ver com a história, né? Como se eles fossem culpados disso. Eu não tenho culpa se o cara 300 anos atrás perseguiu. Foi um erro, sim. Foi grotesco, sim. Foi horrendo, sim. Deve ser banida a escravidão, obviamente, é claro. Tudo que é injustiça social, pessoal, que afeta a dignidade humana, tem que ser banido. É questão de humanidade. Sim ou não, gente? A gente não pode punir pessoas que não tem nada a ver com a história. Ou assumir esse papel, nesse primeiro caso, de vítima. Ficar se lamentando, sem se posicionar, sem ter uma atitude proativa diante dos desafios da vida, tá bom? Vamos lá. A outra postura, simplesmente ignorar a nossa história e tentar remar o barco com a âncora lançada. Olha que legal essa ilustração. Tem muita gente que vive assim, simplesmente ignorar, não tem nada a ver, eu não acredito nisso, não acredito em maldições, eu não acredito em influências hereditárias. Gente, até a ciência diz que a questão hereditária afeta os nossos genes. Só um exemplo, eu mesmo tenho uma dificuldade de concentração e de desligamento que eu herdei da minha mãe, é genético. E a Giovana também tem, a minha filha. É uma deficiência genética. Minha mãe tem, eu tenho, a minha filha tem. Então não tem como ignorar isso. A gente tem que trabalhar essa área da nossa vida. Amém? Amém. Pedir ajuda de Deus, nos concentrar. Existem alguns casos de enfermidades, dificuldades que você tem que tomar medicação para te ajudar. Não tem nada de errado nisso, né? Então não adianta querer ignorar a nossa história e tentar remar o barco com uma âncora lançada. A gente precisa reconhecer os nossos problemas, as nossas dificuldades precisam ser encaradas. O diabo é que quer que você fuja dos problemas. Agora Deus manda você encarar os problemas e vencê-los pela graça e no poder de Deus. Amém? Aquilo que Deus falou para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Glória a Deus. Então, arrastar esse tipo de âncora, né, do passado, da história, ignorar a nossa história, né, arrastar esse tipo de âncora pode fazer com que demoremos muito mais a chegar onde precisamos chegar no propósito de Deus, e até mesmo colocar às vezes nossos esforços num colapso, numa vida caótica. Você não consegue entrar na plenitude daquilo que Deus projetou para você. Que existe uma âncora com o passado, existe uma coisa mal resolvida lá atrás, que precisa ser resolvida no poder de Deus. Amém? A terceira opção, que é o que Deus espera de nós, é a melhor de todas, é a que realmente é viável, ou seja, redimir a nossa história, desempenhando como igreja o papel sacerdotal que nos cabe. Olha que lindo esse trecho, é o texto de hoje para nós, Isaías 61, versículo 4. E eles edificarão as antigas ruínas, levantarão as desolações de outrora e restaurarão as cidades assoladas, as desolações de muitas gerações. Quem toma posse dessa palavra sobre a sua vida? Amém? Ou seja, Deus quer te restaurar, para que através de você seja um instrumento de cura e de restauração na vida de muitas outras pessoas. Cidades assoladas, aqui simbolizando vidas assoladas, famílias, né, destroçadas,
Mas primeiro Deus quer curar você. Amém? E te fazer um restaurador. Alguém que vai entrar na brecha de maneira sacerdotal, através da oração, da intercessão, do clamor, do amor, da aceitação, do aconselhamento, da ajuda, do apoio mútuo. Às vezes uma conversa, gente, gera uma cura da vida da pessoa que você não imagina. Uma conversa amiga, uma pessoa, você dá um ombro para a pessoa chorar, a pessoa sai daquela situação já curada. E aí você olha e você fala, meu Deus, não fiz nada. Você fez toda a diferença. Entendeu? Você orou por aquela pessoa, você estendeu, você olhou para ela com compaixão. Gente, está tão difícil isso hoje, não é verdade? A marca da nossa geração é a indiferença. Já dizia um pensador alemão, né, que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença, é a frieza de coração, é a dureza de coração. Você não está nem aí para o outro, você não liga para o coração alheio, você não liga para os sentimentos alheios. Aquilo ali é problema dele, que se vire. Isso é pior do que o ódio, gente, porque isso revela frieza de coração, uma vida murcha, uma vida com dureza de coração, que a Bíblia chama de dura serviço. É que Deus trata seriamente o povo de Israel por causa de dureza do coração, ok? Como Jesus tratava na época dele os fariseus, os escribas, né? Os herodianos, aqueles religiosos que eram indiferentes com o sofrimento alheio, que eram indiferentes com a dor das pessoas. Já Jesus não, a Bíblia diz que Jesus olhava para as multidões e se movia com íntima compaixão, e olhava para eles como ovelhas que não tinham pastor. E por isso que o Espírito Santo tomava ele, e ele era usado poderosamente com sinais, prodígios, maravilhas, expulsando demônios. Os demônios chegavam perto de Jesus, já saíam berrando, que já sabiam que a derrota era certa. Qual era o segredo de Jesus, gente? A sensibilidade, a compaixão, o amor pelas pessoas, a misericórdia. Amém? Glória a Deus. Você quer ser um restaurador de cidades assoladas e de desolações de muitas gerações? Amém? Vamos falar junto? Eu quero edificar as antigas ruínas, levantar as desolações